Como funcionam os sonhos, os segredos, os mistérios do mundo dos sonhos? Que eu sei que esse é um tema que a galera se pergunta muito e tem muita dúvida e fica de cara. Muita gente, pô, eu, antes de conhecer, de estudar bastante sobre o tema, eu lembro que o sonho pra mim era algo que eu sempre ficava pensando muito. Falava, cara, por quê? Por que meu cérebro criou essa simulação? Por que isso aconteceu? Por que eu sonhei com essa pessoa? Por que e eu vejo muitas informações falsas sendo disseminadas na internet, principalmente, tá? No TikTok, no YouTube, enfim, de gente falando coisas absurdas assim, desde que tem como prever o futuro no sonho. Gente, pelo amor de Deus, rapaziada. O sonho, rapaziada, ele é um processo cognitivo, tá? Ele é um processo do subconsciente para armazenamento de memórias, até que a ciência diz, né? Armazenamento de memórias como assim? Durante à noite a gente tem horários REM. Nesses horários REM, né, que é a tradução, a sigla no caso para Rapid Eye Movement, o rápido movimento dos olhos. Nesses horários a gente sonha. E o que que é o sonho? É um processo ali do subconsciente para armazenar memórias, tá ligado, mano? E como assim armazenar memórias? Ele vai pegar e fazer um resumo do seu dia para você. É basicamente isso. Como assim, meu amigo? Como assim, Belinho? Como assim? Mano, se vocês pararem pra reparar, isso inclusive é uma técnica de sonho lúcido, tá? Já vou chegar nessa parte do vídeo, mas é, isso inclusive é uma técnica de sonho lúcido, tá, rapaziada? Você influenciar o tema do seu sonho. Aí você fala, caraca, como assim? Influenciar o tema do meu sonho? Então eu posso sonhar com o que eu quiser? Pode. Como que faz isso? Lembra que eu falei que o sonho é um resumo do seu dia? Aí você fala, tá, mas ontem eu fui jogar bola, não sonhei jogando bola. Calma. O sonho, ele vai pegar coisas importantes e colocar dentro da narrativa de um sonho, mas normalmente é de uma maneira assim muito, não é direta, de uma forma direta, assim, tipo, vivi isso, sonhei com isso. É, muitas pessoas perguntam também, por que que a gente não vê celular em sonho? Essa é uma pergunta de prova de Enem, tá, rapaziada? Mentira, não é não. Mas se fosse, muita gente ia errar, mano. A galera fala que é mil teoria da conspiração. A verdade é que o cérebro não consegue interpretar que isso aqui é uma tela, que vocês estão me vendo através de uma tela. Ele não consegue interpretar isso. Então você vê um acidente no celular e o seu cérebro salva como acidente, não como vídeo de acidente, tá ligado? Claro, você sabe que é um vídeo, mas pro seu cérebro é tudo a mesma merda, é memória igual. Então, às vezes, você pode ver um vídeo de um acidente muito chocante e sonhar com alguma tragédia. Por isso que a pessoa que tá vivendo dias ruins, um dos primeiros lugares que você pode reparar isso é no mundo dos sonhos, tá ligado, mano? É a pessoa que tem muito pesadelo, a pessoa. Ponto interessante, tá, rapaziada? Sobre o vídeo de psicologia no sonho. Assistam também. O cara que diz que é machão, que diz que "Pô, chega aqui comigo, que não, comigo não tem nada." O cara diz que tenta correr do bandido no sonho e não consegue correr, que tenta gritar no sonho e não consegue gritar. Isso aí, rapaziada, é o atestado de insegurança, tá? Então, assim, porque o sonho, ele é um retrato do nosso cérebro, tá ligado, mano? Então, por exemplo, uma das técnicas que fica para ter sonho lúcido é a incubação, que é a vulgo a pior técnica que existe, muito difícil mesmo, mas ela se trata do quê? Eu pego aqui, bom, um álbum de fotografias, um exemplo, tá? Pode fazer isso com o que você quiser. Um álbum de fotografias minhas de quando criança. Começo a folhear esse álbum. E lembrar de memórias muito marcantes, por exemplo, fotos da minha escola, lembrar de brigas, lembrar de não sei o quê, coisas que marcaram meu psicológico na escola. E provavelmente no que eu dormi hoje de noite eu vou lá dormir normal, eu provavelmente vou sonhar com algo envolvendo escola, briga, criança, alguma coisa nesse sentido, porque o cérebro está fazendo esse recap aí, que foi o que eu acabei de falar. É um resumo do seu dia através de referências, pequenas referências. Muita gente fala também, pô, mas eu não sonho. Sonha sim, todo mundo sonha, rapaziada. O Bolsonaro sonha, o Lula sonha, seu pai, sua mãe sonha, você sonha. Inclusive, não só uma vez por dia, cinco, mais ou menos. A gente tem cinco horários REM. A gente consegue lembrar só do último, dos últimos dois, no máximo, tá? Porque esses aqui, do começo da noite, são mais curtinhos também. É, então, assim, o que que acontece, rapaziada? Muitas pessoas não lembram que não lembrar e não ter é completamente diferente. Se você não tivesse, não sonhasse, você poderia ter vários problemas, tá entendendo, rapaziada? Por isso que tem que dormir bem, tá? Dormir bem. Eu bato muito nessa tecla aí,
não só pra ter o sonho lúcido, que eu já vou explicar, tá? Mas não só pra ter o sonho lúcido, que é o que eu ensino a galera a fazer. Mas porque, rapaziada, de noite o seu sistema imunológico é fortalecido, de noite produz GH, de noite acontecem muitas coisas envolvendo memória, tá? Então, cara, se o cara não dormir bem, ele, desculpa a palavra, mas tá fudido, mano. Coitadinho desse mano, tá ligado, rapaziada? Então, assim, você ter uma boa qualidade de sono pra sonhar bastante vai mudar a sua qualidade de vida, sem dúvida alguma. Agora, uma parada interessante, interessantíssima, é que a gente tem um mundo inteiro que muita gente não explora, que é o sonho, o mundo do sonho. Como assim não explora? Oxe, você não acabou de falar que a gente sonha todo dia? Calma. Existe uma parada, rapaziada, que chama sonho lúcido, que é basicamente você controlar os seus sonhos para poder fazer com eles o que você quiser, como se fosse o GTA 8. E durante 2 horas ali por dia, você pode até ter dois por dia, eu já tive até 3 por dia. Então, ali durante esse período de tempo, você está basicamente no GTA 8 e você pode fazer o que você quiser. E tem, né, desde lazer até coisas mais de desenvolvimento pessoal e não sei o quê. Quem faz isso se chama Onironauta, que é a tradução literal, né, o navegador de sonhos. É aquele que tem sonhos lúcidos e domina o mundo dos sonhos como método de lazer ou acervo intelectual, enfim. Eu sou o neuronauta desde que eu tenho 12 anos de idade, por isso que eu ensino vocês aqui hoje, por isso que, né, a gente tá aqui. E uma situação que é interessante, que todo mundo que quer virar o neuronauta tem que entender, é que, rapaziada, o sonho, ele meio que é criado pelo subconsciente. Então vamos dizer que isso aqui é o subconsciente que está criando o seu sonho. Vamos botar um exemplo melhor? O seu cérebro é a Rockstar, a empresa que desenvolve jogos. O seu subconsciente é o GTA 8. 8. Vai lançar agora o 6. Seu subconsciente é o GTA 8. GTA 8. E aí, quando você está tendo um sonho normal, você está assistindo esse GTA 8, né? Sem consciência nenhuma. Você está só assistindo um filme, como se fosse. E quando você fica lúcido, entra um novo personagem, que é o mouse e teclado, né? Quando você não está lúcido, você está assistindo as cutscenes. E quando você está lúcido, você tem o mouse e teclado para jogar o jogo. Mundo aberto, fazer o que você quiser. Então é basicamente isso. O seu cérebro é o maestro, o seu subconsciente é o sonho, cria o sonho, o seu consciente ele é o mouse e o teclado. Então assim, você tá aqui reagindo a esse cara aqui. Então muita gente me pergunta assim, fala, tá, mas não ia ser sem graça, tipo, lutar no sonho, jogar uma partida de futebol no sonho, porque eu sempre ia ganhar. Não, não é bem assim que funciona. Quem tá criando o teu sonho é esse cara. Você sonha com esse cara. Você consegue influenciar esse cara aqui, né? Dar um peteleco e falar, ó, você pode fazer isso. Só que não é regra, não é também assim, nossa, qualquer coisa que eu pensar vai acontecer. Muita gente fala isso. E se eu pensar em alguma coisa de terror e começar a acontecer? Não, mano, não é tão fácil assim, tão simples assim. Porque quem tá criando o seu sonho é seu subconsciente, tá? E aí, rapaziada, eu esqueci onde que eu ia chegar com essa história toda. Mas um ponto muito interessante é você dar risada das criações do seu cérebro, né? Você ali conscientemente olhando o seu subconsciente criar uma loucura, mano, é muito engraçado. Eu sempre falo pra vocês que depois a galera pensa muito em voar, né? Mas depois que vocês voarem, vocês vão, pô, vão brisar demais em conversar com os personagens do seu sonho, de entender como é que isso tudo funciona. Mano, é muito legal. Muito, 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 muito legal. Isso revela muito mais sobre você do que você imagina. Que nem eu falei sobre a questão das seguranças, sobre todas essas outras coisas aí, em relação assim do mundo dos sonhos no geral. Mano, tem tantos mistérios, tantas coisas que não tem como eu explicar aqui pra vocês, porque senão eu ia fazer um vídeo de 6 horas. Inclusive, rapaziada, se vocês quiserem conversar diretamente comigo na comunidade dos sonhos aqui desse canal no YouTube, o link está na bio. Infelizmente, hoje em dia esse conteúdo é pago porque tinha muito engraçadinho que entrava lá pra zaralhar, outros que entravam lá e não queriam assistir os vídeos, queriam que simplesmente eu explicasse por áudio pra eles como é que fazia, como é que tinha sonho lúcido. Eu falava, meu Deus, mano, por que você não assiste os... Então eu falei, chega de gracinha, agora o bagulho é pago. Eu passei, rapaziada, alguns meses atrás, da meio-dia, bem dizer, até às 7 da noite gravando. Uma semana editando assim um conteúdo em 4K, rapaziada, bonitinho, bonitinho. Um roteiro em ordem cronológica. Na verdade, vou explicar até mais aprofundado pra vocês. São 5 módulos, rapaziada. 5 módulos
contando com 3 principais módulos. Um desses módulos se chama Arrumando as Malas, o outro Chegando ao Destino e o outro Conhecendo um Novo Mundo, mano. São 3 módulos principais e daí tem um de relatos de boas-vindas que, rapaziada, eu nunca vi um relato negativo, assim, um relato não, um comentário negativo em relação a esse material. De fato, é o mais completo da internet. Assim, não tenho nem dúvida disso. E sem contar que você vai entrar na comunidade também. Então, se você não quer ficar aqui só nos vídeos, quer essa explicação científica quase, a faculdade de sonho lúcido aí pra você assistir, mano, aproveitem porque tá R$ 25 apenas, o link tá na bio não, né, na descrição aqui do vídeo pra vocês acessarem lá. Recomendo que todo mundo que se interessou pelo tema, aproveitem, tá, rapaziada, porque vai aumentar, vai aumentar. Só os livros que eu li pra aprender isso tem livro que custa R$ 100, mano. Então, assim, você prefere mesmo ler 4 livros num português arcaico ou assistir isso aí? Vale muito mais dinheiro que isso. Se você tá assistindo meus vídeos, você sabe que vale mais dinheiro que isso. Tanto em questão de psicologia, de questão de lazer, de questão de qualquer coisa que você imaginar, mano. Quando que você imaginar quando que eu ia imaginar, no caso, que com 15 anos eu ia poder ter experiência de esquiar na neve? Então, de graça, né? Então, R$ 25 tá de graça, de graça, de graça, de graça, de graça. É só você pegar e acessar lá. É, Se inscrevam no canal aqui também, rapaziada. O canal tá começando agora. Tô pegando o jeito aqui, o ritmo de falar 10 minutos pra vocês seguidos aí. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado pela atenção geral até aqui. E bons sonhos.